E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma nossa de limites. Para dar continuidade ao nosso assunto, vamos agora abordar alguns teoremas, começando pelo teorema chamado de Teorema do Confronto. Se liga. O que quer dizer? Se limite de uma f de x com x tendendo a a for igual ao limite de uma h de x com x tendendo a a, que seja igual a um L, ou seja, o limite da f quando x tende a A dá L e o limite da h quando x tende a A também dá L. E seja G uma função tal que g de x, que as imagens dela, né, estão entre, que g de x está, ou seja, que as imagens estão entre f de x e h de x, ou seja, as imagens da G se encontram entre as imagens da F e da H para todo x de uma certa vizinhança de A. Então, se isso ocorrer, o limite da G de x quando x tender a A também será L. Beleza? Ou seja, vou trazer o registro gráfico aqui. Eu tenho, por exemplo, uma situação do tipo: eu tenho uma função aqui, tá? Eu vou considerar como f. Eu tenho uma função aqui que eu vou considerar como h. E eu tenho uma função aqui, quando eu falo função, eu estou falando do gráfico, tá? Aqui que eu vou considerar como g. Esse ponto aqui, uma possibilidade, ele pode estar em qualquer lugar. Aqui o comportamento pode ser para infinito também, ok? Mas eu considero A aqui. O que é que acontece? Numa certa vizinhança de A, eu tenho a F, eu tenho a H. À esquerda, ou melhor, à direita do A, as imagens da G, elas estão entre as imagens da F e as imagens da H. À esquerda do A também isso ocorre. Na direita, a H é menor, a F é maior. Na esquerda, a H é maior e a F é menor. Mas a G é uma função que, nessa certa vizinhança aqui, se aproximando do A, as imagens estão entre as funções das outras duas. Como o limite das outras duas, ao se aproximar de A, vale um determinado valor L, significa também que o limite da G tenderá para esse valor L. Tá? Beleza. Fica aí que a gente vai continuar. Então, pessoal, continuando aqui e vendo um próximo teorema, que inclusive usarei o raciocínio que acabamos de ver adquirido do outro teorema, o teorema do confronto. Mas olha só, o que é esse teorema? Esse é o nosso objetivo macro da aula, tá? Indica o seguinte, é o teorema do limite trigonométrico fundamental, que indica o seguinte: se x é medido em radianos, então o limite do seno de x sobre x, quando x tender a zero, é igual a 1. Nossa, olha só, se eu fizer limite de x quando x tender a zero, o numerador tende a zero, o denominador tende a zero, né? Porque seno se aproximando de zero é uma função contínua, se aproximando de zero é zero, e x se aproximando de zero é zero. Essa indeterminação zero sobre zero, se tiver nesse formato, o limite trigonométrico fundamental garante que é 1, tá bom? Isso x sendo radianos, né? Porque aqui é um arco medido em radianos. Radianos são números reais, tá? Eu tenho o domínio da função seno como real. Beleza? Se liga. Então, nessa situação aqui, eu vou justificá-la, para essa situação aqui, eu vou justificá-la e aproveitar, trazer questões associadas ao teorema do confronto lá no GeoGebra. Vamos lá brincar um pouco com o GeoGebra e na próxima aula eu trago aquele raciocínio do GeoGebra para cá e fecho essa ideia para dar continuidade ao teorema trigonométrico, do limite trigonométrico fundamental. Vamos lá. E aí, pessoal,
Vamos continuar agora aqui no GeoGebra. Dessa vez, né, após a gente ver lá situações relacionadas ao teorema do confronto, vim aqui no GeoGebra para começarmos as preliminares, por assim dizer, para o teorema trigonométrico fundamental. Ok? Dessa vez eu já trouxe meio que um modelinho montado, não vou fazer construções com vocês, apenas vou manipular. Aqui é tudo que eu construí na janela algébrica, tá? Para que fosse gerado esse modelo. Se tiver dúvidas, a gente pode até discutir depois nos comentários, caso alguém se interesse. Bom, e aqui é uma janela que eu trabalharei com gráficos. Eu tenho uma janela, tá, de visualização, uma janela do registro gráfico, onde eu considerei um ciclo trigonométrico, lá da trigonometria, e uma janela com um plano cartesiano, tal que o eixo das abscissas eu dispus em medidas em radiano. Ainda é número real, tá? Só que eu botei radiano porque a gente vai plotar algumas funções trigonométricas aqui. Se liga. Então, considerando esse ciclo trigonométrico e considerando os arcos menores do que 90 graus, ou melhor, maiores do que 0 graus e menores do que 90 graus, ou seja, esses comprimentos de arco aqui, eu terei como medidas de tangente esse comprimento e medida de seno esse comprimento. Aqui não vai nos interessar a medida do cosseno, mas a medida do cosseno é dada aqui, né, no eixo das abscissas, ou melhor, no eixo horizontal em relação a esse ciclo trigonométrico. Enfim, tá? Mas como aqui não vamos falar exatamente de trigonometria, vamos utilizá-la para entender algumas coisas que nos será útil, tá? Que nos serão úteis para indicar o valor do teorema fundamental, quando ocorre a indeterminação 0 sobre 0 com uma situação de função trigonométrica. Enfim, bom, eu tenho esse ciclo trigonométrico, como eu falei, eu tenho a medida da tangente projetada aqui nesse eixo, que é paralela ao eixo vertical, que intercepta, né, associado aos eixos coordenados, que estão associados ao ciclo trigonométrico. Eu tenho a medida do arco e eu tenho a medida do seno desse arco, a tangente desse arco, o seno desse arco e o arco. Tudo bem? Então, se observarmos aqui em todo esse quadrante, para ângulos de 0 a 90 graus, mesmo que eu diminua bastante, quanto mais eu diminuir, mais ocorre uma aproximação, em todo esse quadrante, sempre, aqui a gente consegue visualmente observar, fácil, esse tamanho em azul é maior do que esse tamanho em vermelho, e esse tamanho em vermelho que está envergado, se eu desenvergasse, ele seria maior do que esse tamanho em verde. Para corroborar, eu trago aqui as medidas reais. A tangente, que é esse tamanho em azul, equivale a mais ou menos 1,6. A medida do arco, que é esse tamanho em vermelho, equivale a 0,86. E a medida do seno, 0,76 desse arco, tá? Para um ângulo de quase 50 graus. Bom, ou seja, em qualquer situação aqui nesse quadrante, no primeiro quadrante, eu tenho que o valor do seno é menor do que a medida do arco, que é x, que eu chamo essa medida de x, que é menor do que a tangente desse arco, ou seja, a tangente de x, o seno de x e a tangente de x, ok? Beleza, aqui eu posso visualizar bem bonitinho com o GeoGebra essa situação, tá? Porque aqui são comprimentos considerados no GeoGebra que eu construí. Bom, isso aqui dá uma ideia, se quisermos pensar num limite tendendo a zero para essas funções, ao me aproximar de zero, ou seja, ao quase zerar o valor dessas três funções, o que é que acontece? Esses valores tendem a se aproximar e chegar a um valor praticamente igual. Aqui está trabalhando com aproximações. Se eu pensar no gráfico dessas funções, a seno, a x e a tangente, eu tenho a seguinte situação. Aqui é o gráfico do seno de x em todo o seu domínio. Aqui é o gráfico da função y igual a x, né, que é dada pela lei x só. E aqui é o gráfico da função y igual a tangente de x, tá, em todo o seu domínio. Se eu observar essa aproximação de zero aqui no ciclo, caminhando de π sobre 2 até zero, por que π sobre 2? Porque 90 graus, tá? Essa angulação aqui de 90 graus,
Em radianos é π sobre 2. Então, eu estou caminhando aqui, ó, muito próximo, nessa vizinhança de zero. Caminhando de π sobre 2 até o zero, por aqui, o que eu observo? Eu observo que essas funções satisfazem o teorema do confronto. Ou seja, as imagens de uma delas, que no caso é a de x, está entre as imagens da seno, que é menor, e da tangente, que é maior. Tá? Tudo bem associado. Amarramos aqui o teorema do confronto, ilustramos esse teorema do confronto aqui no GeoGebra com duas funções. À esquerda também acontecerá, mas à esquerda do zero eu já vou estar olhando arcos negativos. Pensando aqui nesse quarto quadrante, porém na volta negativa, caminhando de menos π sobre 2 para zero, seriam arcos aqui, ó. Então, agora eu vou caminhar de menos π sobre 2 para zero. Pronto. Ao caminhar de menos π sobre 2 para zero, olha o que ocorre. Em comprimento, a tangente ainda é maior, o seno, o arco é maior, e o seno também, em comprimentos. Porém, em valores, que aqui passa a ter tangente negativa, o arco também é negativo, porque eu estou considerando o caminhar, tá? No sentido horário agora, então os arcos são negativos e o seno é negativo. Se observarmos os valores precisos aqui, para essa tangente, esse arco e seno, o que é que eu observo? Quem é o maior de todos agora? É o seno, que em módulo é o menor. Tá? Significa que é o número negativo mais próximo da origem, por isso é o valor maior. Logo em seguida vem o arco e, portanto, em seguida vem a tangente. Nesse caso, ainda as funções vão estar obedecendo o teorema do confronto. As imagens aqui, ó, da função seno de x ocorrem entre a função tangente e a função seno. Só que agora a função tangente tem imagens menores e a função seno tem imagens maiores. Beleza? Bem bacana, né? Trouxemos o teorema do confronto e trouxemos essa informação que nos será útil para a construção do teorema fundamental da trigonometria na nossa próxima aula, lá no quadro. Enfim, se eu considerar ainda essas três funções, ignoremos essa parte, essa janela de visualização e pensemos apenas nisso. Eu vou até fechar. Se eu considerar essas três funções e considero a expressão seno de x menor ou igual a x, que é menor ou igual a tangente, ou tangente é menor ou igual a x menor a seno de x, a depender do lado da vizinhança de zero. Se eu dividir cada termo desse, ou melhor, se eu inverter cada termo desse, eu passo a ter as funções 1 sobre seno, invertendo a função seno, que é o mesmo que secante aqui para nós, 1 sobre x, invertendo a função y igual a x, gente, x igual a x, e cosseno de x sobre seno de x. Por quê? Porque tangente equivale a seno sobre cosseno. Invertendo, muda a posição, fica cosseno sobre seno, que é cotangente. Bom, agora eu vou desabilitar essas e pensar nos inversos. Olha o que acontece nas funções inversas. Pela direita agora, pensando nos inversos, a maior é o inverso da tangente, ou melhor, a menor é o inverso da tangente, à direita do zero. A do meio, a que está entre, ainda é o inverso da 1 sobre x, que ela está aqui em vermelho. E a maior, que possui imagens maiores, é o inverso da função seno. No caso da aproximação pela esquerda, ocorre o contrário. A menor é a seno, a do meio é a 1 sobre x e a maior é a tangente, tá? Para valores negativos. Tudo isso aqui eu vou retomar na próxima aula, só que de forma algébrica. Mas o raciocínio visual daqui nos ajudará a um melhor entendimento na próxima etapa. Se liga. Se eu pegar ainda essas três funções agora, que são inversos, e multiplicar elas por seno, quais funções eu obterei? 1 sobre seno vezes seno dá a função constante 1. Lembre-se, antes de fazer essas multiplicações, retomando aqui ainda obedece o teorema do confronto, tá? Sempre existe uma entre outras duas, as imagens, tá? Então, significa que quando tender para zero, todas tendem para o mesmo valor. Nesse caso, não vai existir limite, porque pela direita está tendendo para mais infinito, pela esquerda está tendendo para menos infinito. Você pensar nessas expressões. Agora, pensando nessas expressões, tá?
Multiplicando todas essas três expressões por seno, 1 sobre seno será vezes seno dá 1. 1 sobre x vezes seno dá seno de x sobre x, que é a expressão que nós vamos utilizar para o teorema fundamental do cálculo. E multiplicando cosseno sobre seno, eu vou obter apenas cosseno, multiplicando por seno, né? Porque aí eu vou simplificar, porque não é zero, tende a zero, então eu posso fazer a simplificação, eu não vou anular o seno, porque eu estou olhando as vizinhanças do zero. A gente vai lá no momento do quadro, a gente já formou lá o teorema fundamental do trigonométrico e veio aqui discutir situações para trabalhar algebricamente lá no quadro, tá? Então a gente já viu lá que o limite que me interessa é tendendo a zero. Pensamos em uma indeterminação 0 sobre 0, justamente dessa expressão que é a que eu cheguei agora, ok? Então, pensando agora nessas três funções, escondendo as três anteriores, a constante, a g de x, seno de x sobre x, e a cosseno. O que é que acontece? Novamente, né, da mesma forma que as outras, essa em vermelho se encontra entre, ainda obedecendo o teorema do confronto, ó, as imagens estão entre, então quando tendem ao ponto zero, tendem para o mesmo valor, e nesse caso estão tendendo para quanto? 1, tanto pela direita quanto pela esquerda. Nessa situação, a função constante 1 é maior, possui imagens maiores tanto pela esquerda quanto pela direita. Nessa situação, o cosseno possui imagens menores tanto pela esquerda quanto pela direita. E as imagens da seno de x sobre x, elas se aproximam, ao se aproximar do zero, os valores de x, as imagens se aproximam de 1, tanto pela direita quanto pela esquerda, que é o valor do nosso limite trigonométrico fundamental. E agora, na próxima aula, a gente vai meio que formalizar, por assim dizer, esse nosso raciocínio com o registro algébrico lá no quadro, beleza? É isso. Curte, compartilha, se inscreve se não inscreveu e até a próxima aula lá no quadro. Valeu!